O empresário Gianluca Di Franco, representante do atacante Ione Gonzalez, abriu a possibilidade de o jogador não seguir no Timão a partir do segundo semestre deste ano. Ione Gonzalez está emprestado ao Corinthians até o fim de junho. Ao contratar o jogador, em fevereiro deste ano, o Timão anunciou que a compra dele era obrigatória e que, após junho, ele assinaria novo vínculo até o fim de 2023. Porém, o agente do jogador afirma que isso pode não acontecer. Abre aspas. O Corinthians pode comprá-lo ao final de junho. Caso isso não aconteça, poderíamos voltar ao Benfica, onde ele tem mais 4 anos de contrato, declarou Gianluca Di Franco ao site colombiano Gol Caracol. Corinthians é um grande clube, e Ione foi um pedido do treinador. Infelizmente, somente jogou 4 partidas até o momento. Não sabemos quando poderia ser reiniciada a liga no Brasil, completou o empresário. A diretoria corintiana não se manifestou sobre o assunto até o momento desta publicação. Abre aspas. Ele foi uma oportunidade. Tentamos o empréstimo até o fim do ano, mas agora é um empréstimo com obrigação de compra, disse o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, na época da transferência. A negociação com o Benfica foi fechada em 2,8 milhões de euros em um pagamento diluído em 4 anos, por 50% dos direitos do jogador. Na época, o montante correspondia a 13 milhões de reais, mas com a alta na cotação do euro, hoje está em 17,5 milhões. Quer dizer, o Timão vai pagar mais caro. Reforço do Timão para a temporada. O colombiano Ione Gonzalez ainda não conseguiu engatar uma boa sequência pela equipe alvinegra. Por questões físicas, que o afastaram de alguns compromissos do Timão no Campeonato Paulista, o atacante de 25 anos precisará passar por um trabalho especial quando a bola voltar a rolar no CT Joaquim Grava. Em entrevista ao site do Meu Timão, Michel Ruff, preparador físico do clube, detalhou a situação de Ione, que nem sequer realizou uma boa pré-temporada antes de chegar ao Parque São Jorge, quando ainda era atleta do Benfica, de Portugal. Abre aspas. É um jogador que teve um fim de ano bem comprometido. Ele jogou o último jogo pelo Fluminense no dia 4 de dezembro de 2019, e ele teve uma lesão anterior a isso, que o deixou cerca de 10 jogos parados. Depois ele foi para o Benfica, lá teve férias. Depois das férias, ele fez um pequeno período de pré-temporada com o Benfica, mas nada suficiente para que ele ganhasse as formas ideais. E depois ficou mais um tempo parado quando estava em negociação. Quando ele chegou estava numa situação bem precária, mas como a gente tinha necessidade de um jogador naquela posição, ele acabou jogando sem estar nas formas ideais. E depois, a gente conversando com a comissão técnica, priorizamos a parte de preparação física. Ele passou uma semana fazendo trabalhos específicos para retomar suas condições e melhorou bastante. Não chegou no ideal, até porque precisa de tempo, e aí veio o confinamento. Ele tem treinado, mas vamos precisar fazer um trabalho especial com ele quando voltar. É um jogador que trabalha muito em cima da velocidade e da composição muscular dele. Precisa de um trabalho específico para que tenha um melhor desempenho, concluiu. No fim de fevereiro, cabe destacar, Ione deixou o campo, em duelo com o Santo André, com dores na coxa e precisou passar por reavaliação. Sendo assim, o técnico Thiago Nunes admitiu que errou ao colocar o colombiano como titular de imediato. Em 2020, o atacante jogou apenas 4 jogos e não marcou ainda com a camisa do todo-poderoso das Galáxias. Comente aí, fanático, você tem esperanças que Ione Gonzalez seja a peça que faltava para Thiago Nunes? Ou o colombiano é só mais uma ilusão como todos que vieram do Fluminense? Pedrinho foi negociado com o Benfica de Portugal no dia 11 de março pelo valor de 20 milhões de euros, na época esse valor correspondia a 105 milhões de reais. Porém, a cotação do euro disparou nos últimos dias, transformando esse valor em incríveis 126 milhões de reais. Em outras palavras, um aumento significativo de aproximadamente 21 milhões de reais em menos de 70 dias. Revelado no Terrão, o meia-atacante Pedrinho chegou no Parque São Jorge em 2013.
Natural de Maceió, Alagoas, o jovem jogador de 22 anos chegou a atuar pelas categorias de base do Vitória. Pedrinho fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 e do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2016. O Timão terminou como vice-colocado em ambos os torneios. Ainda assim, o atacante conseguiu ajudar a molecada da base na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. No time principal do Timão desde o Paulistão de 2017, Pedrinho é um meio-atacante muito talentoso, veloz e habilidoso. Apesar disso, infelizmente ele não conseguiu ter uma regularidade no Timão. Primeiramente, o jogador não tinha condições físicas para atuar 90 minutos de uma partida. Contudo, o sistema tático e concorrência por vagas, o meia-atacante sempre esteve presente na seleção brasileira Sub-20. Ou seja, Pedrinho não teve a oportunidade de jogar uma temporada como titular para amadurecer e evoluir como profissional. Dessa forma, infelizmente posso afirmar que o Timão não soube potencializar e aproveitar um jogador tão promissor como Pedrinho. Durante esses 3 anos de profissional, o meia-atacante foi sondado frequentemente por diversas equipes da Europa e Ásia. Ainda assim prosseguiu no Timão até agora. De acordo com o andar da carruagem, Pedrinho não joga mais no Timão por hora. O retorno do futebol ainda não tem data para acontecer. O jogador deve se apresentar ao Benfica de Portugal entre os meses de julho e agosto. No início do ano, quando acertada a compra de Pedrinho, €1 estava valendo aproximadamente R$ 5,25. Quase 70 dias depois, a moeda teve um grande avanço, chegando na casa dos R$ 6,33. Essa mudança de valores vai refletir no valor total do jogador, já que ele foi vendido em euros. Em outras palavras, o valor negociado de 20 milhões de euros saltou de R$ 105 milhões para R$ 126 milhões. Um bom negócio, mesmo acreditando que o Pedrinho podia render bem mais, e consequentemente valer mais. Pedrinho se despede do Timão com 141 partidas na equipe profissional. São 58 vitórias, 40 empates e 43 derrotas, além de 12 gols marcados com a camisa do Corinthians. Não fique de fora, fanático, acesse o nosso site oficial, o link está na descrição do vídeo. Já aproveita e deixa aquele like maroto e se inscreva no canal. Aqui você fica atualizado todos os dias. Então não esquece de ativar o sininho, e bora para a sequência. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Valeu, fanático. Espero ter colaborado nesse dia tão frio e escuro de quarentena. Não seja egoísta, compartilhe esse e outros vídeos, fazendo o outro fanático feliz. Notícias, memes, stories, tudo para você ficar por dentro das novidades do Todo-Poderoso das Galáxias. Siga nossas mídias sociais. Valeu, fiel. E vai, Corinthians!